Fala pessoal, está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E no dia de hoje nós estamos mais uma vez trazendo uma novidade ímpar na vida de todos os nossos interlocutores. E para que nós consigamos contextualizar tudo o que vai acontecer aqui, primeiro eu quero agradecer a presença do meu queridíssimo amigo Fernando Wojnarowicz, André Reis Personal e o mestre em esporte de alto rendimento e preparação de atletas pela Universidade Estatal de Cultura Física e Turismo da Rússia, a famosa Ryguch Smith, Kassidori. Caramba, Ryguch Smith, hein? Aí sim. E pessoal, só para que nós consigamos compreender o que vai acontecer, nós vamos ter um debate aqui saudável, reflexivo a respeito das Olimpíadas. E para aproveitar justamente a especialização do professor Kassidori, ele vai nos trazer informações extremamente refinadas a respeito do que está acontecendo daí, tá bom? Não é isso, galera? Exatamente, pessoal. Então, é uma dinâmica um pouco diferente. Hoje a gente vai gravar aí com uma câmera só, então não estranhe aí esse novo formato, que é para a gente ter mais, vamos dizer assim, mais... ser mais rápidos, né? Ter dinamismo, né? Ter um dinamismo melhor, poder publicar com mais facilidade, a gente vai estar gravando com uma só. Então, José, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer enorme ter você aqui nesses dias, né? Nós vamos gravar outros nos decorrer aí dos jogos, para tratar justamente sobre a dinâmica dos resultados, o que está acontecendo, fazendo aí previsões. Kassidori gosta de fazer uma análise, comparando até mesmo com os jogos anteriores, então vai ser muito legal aí estar acompanhando e estar deixando você informado aí ao longo dos jogos. Kassidori, vamos abrir aí? Vambora. Bora. Então, o que você acha de nós começar com o quadro de medalhas? Deixa eu ver se eu consigo jogar aí na TV, pra gente dar uma analisada. E a gente sabe que até o momento o Brasil ele esteve 3 vezes ao pódio, né? Ele esteve com o nosso queridíssimo William Lima no judô e 2 bronzes com a Raíssa Leal no skate e com a Larissa Pimenta também no judô, né? A gente sabe que... Kassidori, tá na tela. Tá na tela, né? Coisa linda. China em primeiro lugar, né? Como de certa forma já era de se esperar, porque a China ela consegue uma quantidade muito grande de medalhas em diferentes modalidades, né? É claro que os Estados Unidos também têm esse potencial, mas a gente sabe que os Estados Unidos geralmente conquistam o resultado em virtude dos grandes êxitos na natação, né? Fazendo assim uma colocação importante para as pessoas que não compreendem tão bem essa questão de análise de quadro de medalhas. Se fosse retirado a natação dos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos nunca teriam ganhado no quadro geral de medalhas, no quadro não oficial de medalhas, né? Diga-se de passagem, é não oficial. Explica aí essa diferença de quadro oficial e quadro não oficial, só para a gente contextualizar melhor essas informações. Vamos lá. Essa questão do quadro oficial, não oficial, perdão, ela acontece porque, na realidade, os Jogos Olímpicos, eles não podem ser caracterizados como uma competição entre países, mas sim uma competição entre atletas. Existem, obviamente, os comitês olímpicos nacionais, que no caso ali, aquele território que o atleta representa, né, para ele ter uma filiação, né, para ele ser federado, digamos assim, né, para ele poder competir. Mas a gente sabe que um atleta ele pode até mesmo competir por diferentes países em diferentes edições dos Jogos Olímpicos. Portanto, os Jogos, eles são considerados como uma competição entre atletas, e não entre países. Por isso que a gente fala que o quadro não é oficial. A questão é que o quadro existe porque o resultado na Arena Olímpica tem um prestígio político internacional, né? Relevante. Por isso. Então é isso. Só para deixar claro aqui, né? A China está em primeiro em 6 esportes diferentes, essas conquistas, né? Dessas medalhas. Então... e a China também ela tem muito potencial para ganhar medalha em saltos ornamentais, geralmente são muito absolutos. Tem finais para acontecer ainda. Levantamento de peso olímpico também, são muito absolutos. Tênis de mesa. Então, existem muitas modalidades esportivas que geram várias medalhas que a China tem esse domínio, né? Agora, os Estados Unidos sempre teve o maior domínio na modalidade que dá mais medalhas, né? Que é a natação. Só para a gente fazer uma análise aqui interessante. Nos Jogos de Londres, 2012,
Os Estados Unidos fizeram 33 medalhas na natação. Só na natação. Ou melhor, 30 medalhas na natação, sendo 16 de ouro. E nos Jogos do Rio, 33 medalhas e 16 de ouro também. Se a gente olhar para o quadro de medalhas dos Jogos de Londres e do Rio de Janeiro, 1/3 das medalhas de ouro e do total de medalhas foram conquistadas só na natação nos Estados Unidos, né? Então a gente vê que é um país que tem uma tradição na natação espetacular, né? Inclusive é relevante ler materiais de treinamento esportivo de autores que são treinadores de natação norte-americanos, né? São referências, né? São referências, né? E em segundo lugar ali vem o Japão, né? O Japão, poderíamos dizer aí que vem numa inércia agora do sistema de preparação olímpica que eles organizaram para os Jogos de Tóquio, que foi, obviamente, um pouco prejudicado pela questão da pandemia, né? Da Covid-19, os Jogos Olímpicos tinham sido... alterou a data, né? Ele foi em 2021, apesar de se chamar Tóquio 2020, né? Ele foi realizado em 2021, isso prejudicou um pouco, é claro, mas existe uma tendência natural de alguns países conseguirem o seu melhor resultado na edição seguinte daquela que é organizada na sua casa. Por exemplo, Inglaterra. Em Londres, 2012, eles foram muito bem, obviamente, porque eles sediaram os jogos, se prepararam para isso. Se eu não me engano, eles ficaram em terceiro no quadro não oficial de medalhas. E nos Jogos do Rio, eles foram ainda melhores do que em Londres 2012 e ainda ficaram em segundo. Passaram até a China. Justamente porque alivia um pouco daquela pressão, né? Então o atleta ele chega, tipo, não estou competindo em casa, mas eu continuo envolvido. Né? Tá mais relaxado, né? E aproveita até mesmo a estrutura, né? Que é desenvolvida. Exato. Montada. É isso que eu ia falar, o atleta ele continua envolvido naquele sistema de preparação altamente efetivo, com estrutura, treinadores, o mais alto nível de qualificação técnico-científica, e aliviou um pouco daquela pressão, ó, vai jogar em casa, tem que ganhar, né? Então isso ajuda bastante, por isso que o Japão vem em segundo, ganhou uma medalha ontem quase milagrosa, não sei se vocês acompanharam lá na ginástica artística do masculino, chegou na última rodada lá, a China estava na frente, de repente um atleta chinês lá caiu, aí o segundo caiu 2 vezes na série, né? Então deu aquela comprometida e já o Japão foi focado. O Japão lascou o Brasil, né, ontem. O Japão espancou, né, no futebol, no rugby. Futebol virou, Nossa, né? no Brasil foi E o nas Medina últimas. o único que passou em cima do Japinha lá, né? O Medina. A gente sabe que pode esperar grandes resultados, né? No futebol feminino a gente tomou aquela virada. O que você tem a dizer aí sobre o futebol? O que foi erro técnico, foi erro tático, foi psicológico? Eu vejo da seguinte forma, o time brasileiro é um pouco mais qualificado do que o time japonês. Mas no futebol a gente tem uns dados estatísticos bem interessantes, né? Geralmente a maior chance de sair um segundo gol num jogo de futebol é nos primeiros 10 minutos após o primeiro. E quando um time faz um gol no primeiro tempo, por exemplo, se ele não faz o segundo gol logo em seguida, ou se ele faz o gol no início do segundo tempo e passa ali 15, 20, 30 minutos administrando aquela vantagem, o jogo ele tende a ficar meio morno. E às vezes ali no finalzinho, se você toma um gol, né, aí você entra naquela... Entra nessa desvantagem psicológica. Aquela pressãozinha que é difícil reverter, né? Aquela pressãozinha que daí começam a surgir os erros, né? Ali, no caso, se eu não me engano, o jogador do Brasil foi sair jogando ali, errou um passe e tal. O atleta do Japão bateu de cobertura, tomou uma virada. Triste. Que nem no surf também o pessoal tem crescido bastante, né? E praticamente quase que todos, né? Classificaram. 2 brasileiros, sim, mas agora tem 2 na próxima bateria, né? Que é o Menino e... Esqueci o nome do outro lá. Eu também não tô lembrando agora. Pior que assim, é claro que eu tento acompanhar o surf, mas não é uma modalidade assim que eu gosto tanto. Então acabo assim, vendo um pouco, principalmente na hora que passa o Brasil, né? Mas eu não consigo acompanhar a prova inteira, né? São muito jovens, né? Contando simultaneamente. A que eu mais achei ontem foi, cara, a final do skate masculino. Cara do céu. Eu fiquei nervoso também, o Kelvin Hofer, né? Ele tava
conseguindo entregar boas manobras com excelência, mas também os chineses e japoneses, os caras são... O pódio O japonês é a maior nota da história. Fez a 9,7. Primeira e a segunda maior, né? Porque ele já era consagrado campeão olímpico da última. Ele bateu a dele. E o pódio foi definido na última manobra dele. Na última. Tava assim, ó, na quarta manobra, ali na quarta streak, tava o americano em primeiro, daí o outro americano em segundo e o japonês em terceiro. Daí na quarta manobra, o americano que tava em segundo passou para primeiro, o que tava em primeiro caiu para segundo e o japonês em terceiro. Aí foi para terceira manobra, o japonês acertou. Passou os dois. Nossa, Ele precisava de 96, uma nota de 96 na última manobra para ficar em primeiro, fez 97. 97,7. Caralho. Eletrizante. Tem umas coisas que acontecem em Olimpíada que é coisa do outro mundo, né? Na Olimpíada passada eu lembro que teve um caso de um cara na natação que ele ficou em segundo, batendo o recorde mundial. Só que, obviamente, que o recorde mundial dele não foi validado, porque o cara que ficou em primeiro também bateu o recorde mundial. Nossa! Então você pensa o seguinte, existe um recorde mundial. Hoje eu vou nadar e vou bater, mas mesmo assim teve um cara que chegou na minha frente, batendo a marca anterior dele e a minha que eu acabei de fazer agora. Então assim, eu acabei de bater o recorde mundial, não venci e nem validou, porque outro cara bateu junto, sabe? Então é impressionante, né? O nível assim de... como que eu posso dizer? De equilíbrio, né? Cada vez mais de visibilidade, é o negócio tá muito acirrado. Tá muito igual na acirrado. natação, né? Acho que a Titmus estava, não era Titmus? Titmus ficou em segundo, né? Que Ganhou uma compatriota dela. No finalzinho ali, que a outra esticou o braço ali, foi antes. A Austrália veio muito forte na natação, hein? Entra dentro daquilo que o professor sempre fala a respeito do fato de que nós só conseguimos bater recordes em competição, né, principalmente em Jogos Olímpicos, porque o pessoal não, é porque não valida quando você não está em competição e tal, mas também principalmente porque você só consegue criar aquele canal emocional para extrair o máximo em condições competitivas, que tem o pessoal te assistindo, maior prestígio, você depende daquilo, tua vida circunda em volta daquela competição, então você entrega o máximo, né? Exatamente. É aquilo que eu sempre cito, né? O Matviev diz, Tem que ter uma citação dele, né? Sempre tem, né? A pressão psicológica, digamos assim, ela não é necessariamente positiva ou negativa. Depende muito do nível de preparo psicológico do indivíduo. Pessoas que talvez não estejam tão bem preparadas psicologicamente para aquele contexto, ou como um todo, assim, né, no geral, quanto maior o peso social da competição, maior a pressão e geralmente mais essa pessoa tende a errar, porque ela sente essa pressão. Sim. Por outro lado, pessoas que têm um preparo psicológico muito elevado, quanto maior o desafio, e ela obviamente tem alto nível de confiança, mais ela se mobiliza com aquilo. Mas ela tem aquela iniciativa, aquele sangue no olho em conseguir o resultado. Então, quanto maior a pressão, mais o cara consegue mobilizar as máximas possibilidades dele. Lembra do Michael Phelps, por exemplo? Michael Phelps era assim, quanto maior o desafio, melhor ele desempenhava. E o Bolt, então, que ele chegava, tipo assim, final olímpica, tá os 4 maiores atletas da história, todos os tempos, o cara já chega, tipo assim, com aquela forma de caminhar para a pista, que parece até que ele é arrogante, né? Na verdade, ele chega despojado, ele né? tá mostrando autoconfiança, tipo assim, ele tá falando pra todo mundo, ó, complicou pra vocês, o pai chegou, ferrou, porque eu sou o cara. Agora, essa sensação que ele tem de eu sou o cara é porque ele tá muito sangue no olho, é hoje que eu vou fazer acontecer, hoje que eu vou mostrar pro mundo quem tá aqui, quem que manda. Então, esse nível de preparo psicológico é interessante, porque quanto maior a pressão, mais você mexe com esse canal emocional. E exige uma habilidade muito grande por parte do atleta, né? Porque se ele não sabe controlar essa emoção, é uma linha tênue, né? Entre você ficar muito excitado e pouco excitado. Que a excitação excessiva pode fazer o cara queimar largado, por exemplo. Pré-competitiva, né? Estado emocional. Tem que ficar... Você viu que eu já falei um negócio sobre isso no Instagram? No Story? No Story, porque apareceu um vídeo lá no Instagram do César Cielo comentando, né, que teve uma edição de Jogos Olímpicos lá que estava perto dele se apresentar, se não me engano foi em Pequim 2008, e o treinador dele falou assim, cara, você está muito tenso, vamos comer um McDonald's. Aí o César Cielo, em todo aquele comprometimento dele, tá louco, comer um McDonald's, isso não é coisa de atleta, né? Aí disse que, não, vamos lá que você tá tenso. Daí chegou no McDonald's e disse que tinha mais 3 lá. Todo mundo... Os caras, nossa, vamos bater o Mac. Aí, além de relaxar, porque ele foi comer uma coisa que ele gosta e tal, tirar um pouco daquela tensão, ele viu o seguinte, pô, não é só eu que tô tenso.
todo mundo está tenso. Então, quer dizer, estamos em condição de competitividade, de igualdade, né? Não é só eu que estou sofrendo com isso, né? Então, isso mexeu com ele, né? Então, essa questão que o André citou, né, do estado pré-competitivo, é importante as pessoas entenderem, né? Tem um atleta que, às vezes, ele chega na competição muito calmo, né? E calmo não dá resultado. Às vezes, a gente escuta um narrador de futebol falando assim, né? O jogador precisa estar calmo para a final. Calmo, meu amigo, é igual na hora que você acorda. O despertador toca na tua casa. Você acha que naquele momento você está pronto para bater um pênalti na final do Copa do Mundo? Ou para levantar um peso máximo? Você está calmo. Calmo é ruim. Ninguém tem resultado calmo. E aí o que acontece? Conforme você vai ficando... Eu sempre uso esse termo porque ele é muito fácil de entender, né? Sangue no olho, né? Conforme você vai aumentando o teu grau de excitação, vai adrenalizando, vai ficando sangue no olho, teu nível de concentração cresce, você mobiliza mais as suas possibilidades funcionais, você ganha desempenho. Aí a gente chega no nível ideal. Aí tem um atleta que passa um pouco, né? Fica excessivo, se motiva demais, quer gritar demais, quer apavorar demais. Se bate demais e às vezes passa do nível ótimo. E aí começa a cometer pequenos erros porque passou um pouco do ponto. Excesso de força, por exemplo, no futebol. Você pega lá um jogo, Libertadores, tal, ou Copa do Mundo, ou Jogos Olímpicos. Começa o jogo, o atleta já faz uma falta, porque foi com muita sede ao pote, né? Chegou com muita força na bola. Passou do nível ótimo de excitação, também erra, ele toma atitude precipitada. E tem a apatia, que é o pior de todos, né? Que a gente estava comentando, né? Às vezes o atleta ele fica ali 1, 2 semanas ansioso, pensando só nisso, é a competição da minha vida, é a competição principal, é o momento que eu preciso mostrar todo o meu desempenho. E apesar desse atleta ele não estar treinando muito, que falta 1 ou 2 semanas só para os jogos, ele está diminuindo, obviamente, a carga de treinamento para descansar, mas ele está aumentando a carga emocional. Ele não para de pensar naquilo, ele está sofrendo com aquela ansiedade, e aí quando chega no dia da competição, funcionalmente ele está descansado, mas mentalmente ele está exausto. Ele não vê a hora daquilo acabar logo, porque aquilo é uma tortura, um certamente o cara já não dormiu, nos dias anteriores. Entendeu? Está sofrendo com essa ansiedade, e aí o que acontece? Quando ele entra na competição, parece que ele está no primeiro estado, tipo, calmo, porque ele está apático. Entende? E aí o treinador pensa, vamos motivar ele, só que não tem como você motivar alguém que está exausto, entendeu? Você tem que estar descansado mentalmente para aumentar a tua volição, que é a sua força de vontade, né? Então, às vezes, o atleta ele passa desse ponto. Daí, o que é a estratégia para isso não acontecer? Quando chega nessa semana pré-evento, pequenas distrações, para a cabeça do cara não ficar só naquilo. Então, o treinador do Cielo fez certinho, vamos lá no McDonald's, você está precisando comer um lanche. Não porque o lanche seja nutritivo, né, do ponto de vista... O lanche é o de menos. É, o de menos. O cara ele já está ali no ápice da sua performance, um lanche não vai deixar ele nem gordo, nem magro, não vai mudar nada no estado fisiológico dele, né, vamos dizer assim, né. Mas ele está ali naquele momento, ele come, ele se distrai, vê pessoas, ele sai um pouco daquele universo, Vila Olímpica, competição, tempo, como que eu vou entrar amanhã na piscina. Ele para um pouco de pensar nisso, ele dá descanso pro cérebro dele, vamos dizer assim, né? Pro sistema nervoso dele, né? Aquele mindfulness no lanchinho, ele dá aquela batatinha, nossa, se distrai, bate um porque ocupa a cabeça, né? Porque senão fica ali matutando e, no final das contas, cria possibilidades que nem vão acontecer, né? Tipo, vou errar, vou não sei o quê. Exato. Tem jogador de futebol, por exemplo, que gosta muito de jogar videogame em concentração. Joga baralho. Justamente por quê? Porque ele distrai, entendeu? Se ele ficar pensando só naquilo... exatamente. Não, essa seleção era diferente. Esses caras... Tem aquele meme, né, que o Felipão chegou lá uma vez num jogo, na final, assim, o jogo, ele falou, ia falar sobre tática, mas na hora que eu olhei o Ronaldinho, Rivaldo, eu falei, mano, vamos lá, divirtam, fiquem à vontade. Falando em futebol, Cassidor, o que você achou da seleção masculina não ter sido classificada para Olimpíadas? Então, cara, eu assisti alguns jogos do pré-olímpico, né? E o que eu notei? O Brasil tinha total condição de participar e talvez até ganhar. Só que ali nos jogos, o Brasil cometeu uma série de pequenos erros, sabe? Agora eu não lembro ao certo, porque já tem, sei lá, uns 6 meses atrás isso aí. Mas eu lembro que teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Paraguai. Nossa, que vacilo assim que o Brasil deu, sabe? Perdeu o gol na cara do gol, perdeu o pênalti, enfim, uma série de falhas, pequenas falhas, mas que você olhava assim, se assistiu o jogo, você falava, pô, o Brasil tem total domínio do jogo, um time muito melhor, né? Mas infelizmente falhou, né? E são detalhes. E
E a prova que realmente assim são detalhes, né? A gente lembrar que a gente já é bicampeão olímpico nas duas últimas edições. O Brasil ganhou no futebol em Tóquio e no Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, a gente já tem uma boa tradição, bicampeão olímpico, certo? Historicamente no futebol, né, somos uma grande seleção, temos sempre renovação. Chegou ali na hora, os caras falharam, né? Então, foram detalhes. Agora, é claro que a gente fica triste em não poder assistir futebol, né? Que é a nossa modalidade mais popular. Parece que está faltando alguma coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, né? Faz parte. Quem sabe, né? Às vezes, né? Às vezes uma dessa é bom para fazer uma nova estrutura, pensar, né? Alguma coisa. Repensar assim, em algo. Organizar alguma coisa. E pessoal, o que vocês têm a me dizer sobre a Raíssa Leal? Sobre a performance dela atual e comparada à última edição dos Jogos Olímpicos? Quer começar aí, vocês? Comenta. Cara, a Raíssa... Incontestável. Dispensa comentários, né? Ascendente, tá? Vai criar uma hegemonia, né? Com certeza. A Raíssa tem 16 anos, já foi para duas Olimpíadas. E tem duas medalhas consecutivas. Não. Que há 37 atletas têm. E ela é muito idolatrada. Ela é demais. Você vê os vídeos quando ela chega nos locais, parece torcida de futebol. A Raíssa é o terror. Pode falar uma palavrãozinha de leve? E fudeu, a Raíssa apareceu. Você escuta isso lá na arena, cara. Tipo assim, ela vai entrar, ela vai começar a apresentação dela e a torcida brasileira gritando: ih, fudeu, a Raíssa apareceu. Olha aquilo falando. Nossa, impressionante, que fantástico, né? Como que o pessoal criou esse vínculo com ela, né? E você veja, né, numa modalidade, você vê meio alternativa, né? Algo que não é pesado e forte no Brasil. Uhum. E ela está conseguindo obter grandes resultados. É interessante que a modalidade do skate, eles são muito unidos, né? Os atletas, independente entre eles das ali, nações, né? Eles até chamam muita atenção para que não fique secando o adversário, né? Porque o melhor de você ganhar na Olimpíadas é se apresentar bem, não porque o outro errou, né? Não viu o Djokovic, né? Que fez aquela limpa lá com o Nadal? Então... e ele chama muita atenção, né? Porque às vezes os brasileiros querem ir lá, querem secar, né? Aí Quer que todo mundo Faz os até memes. deu uma intimada, falou que não é futebol, que é você seca o adversário ali, você tem que torcer pro melhor de todos para que eleve cada vez mais o nível, né? Eu acho que não sei se eu já contei pra vocês uma história, que quando eu morava na Rússia, teve a Olimpíada de Inverno, né? Aí um dia eu tava assistindo assim, né? E eu tava com alguns amigos e amigas, né? Aí eu lembro assim que eu falei, brincando, né? Esse cara aí vai errar, né? E era um atleta americano, né? Daí tipo, o pessoal fica naquela, Rússia e Estados Unidos, né? Se bem que na Olimpíada de Inverno, os Estados Unidos não tem tanta relevância, assim, né? Seria talvez o maior adversário Noruega, Alemanha, né? E aí eu lembro que uma menina virou e falou assim pra mim, mas assim, eu não tinha falado sério, tinha falado brincando, mas ela falou sério e aquilo pra mim serviu de lição. Ela falou assim: você torce errado. Ela falou brava pra mim: você torce errado, porque você não tem que torcer pro outro errar, você tem que torcer pelo mérito do atleta que vai conquistar de fato ali o melhor resultado, né? Você tem que ser justo. É uma premissa da Carta Olímpica, né? Quando você lê lá a Carta Olímpica, tem uma página lá que ele coloca algumas perguntas, né? Por exemplo, quando o teu time joga pior, você continua torcendo para que ele ganhe, mesmo sem ele merecer? Quando o árbitro toma uma decisão que não te agrada, você questiona o árbitro só porque não te agradou? Né? Você vai começar a xingar o árbitro, igual a gente vê no campo de futebol. O Fernando está acostumado com isso, né? O Fernando é árbitro. Então você apita, tipo, contra o time da casa, os caras te xingam, mesmo que a sua decisão tenha sido absolutamente correta, né? Então é importante a gente entender aquela história do princípio da vitória a qualquer custo. Eu ia comentar agora do teu história que você colocou de uma citação, né, de um professor lá. Que eu tirei do meu livro aquela citação, na verdade. Eu me auto-citei. Tem um professor muito bom, que é o mestre Cassiano. Não, tinha qualquer outro que ele no texto eu cito um autor de um artigo, né, que é um cara chamado Saraf. É um filósofo do esporte, né? Um autor russo também, né? Que ele diz o seguinte, né, que o lema olímpico, né, diz o seguinte, que o mais importante nas competições não é a vitória, mas sim competir, né, participar. E o Saraf, ele discorda um pouco, porque ele diz que isso, assim, é importante para evitar a vitória a qualquer custo. Mas, ao mesmo tempo, ele tira o valor da vitória, como se simplesmente só participar já estivesse de boa, né? Então, a gente diz o seguinte, que o mais importante nessa
arena olímpica, digamos assim, não é a vitória em si, mas a luta por ela. Ou seja, dar o seu melhor. E, inclusive, vou até fazer um comentário interessante aqui. Vocês chegaram a ver quando o Cachorrão perdeu lá a prova dele? Que o comentarista falou pra ele? Não, é que ele foi dar uma entrevista tal, e daí ele chorou, não sei o quê, que ele queria muita medalha. E, obviamente, que nós entendemos a emoção dele. Pô, o cara ficou em quarto. Mais 1/10 de segundo, ele ficava em terceiro, levava o bronze, ficava para a história, não sei o quê, e tudo mais. E a gente, obviamente, entende que o atleta ele tem total direito de ficar triste porque ele não conquistou o que ele queria. Mas percebam o seguinte, nesse contexto, o atleta não tem direito de ficar decepcionado. Porque, assim, são conceitos diferentes. Uma coisa é você ficar triste, estou lamentando porque eu não consegui. Outra coisa é a decepção, como se eu não aceitasse aquilo. Se eu vou lá, faço o meu melhor, dei o meu 100%, bati o recorde nacional, o recorde sul-americano, a minha melhor marca pessoal. Se eu não aceitar que eu não ganhei a medalha, é como se, teoricamente, eu estivesse desrespeitando os atletas que foram melhores do que eu. Como se eles não pudessem ser melhores do que eu. Agora, é claro que aqui eu não estou, pelo amor de Deus, né, vamos entender corretamente. Eu não estou criticando de forma alguma o Cachorrão, muito pelo contrário. É praticamente um novo talento aí que surge, um novo ídolo para o Brasil, que é um cara que a gente tem esperança que vai ganhar medalhas no futuro. Mas o que eu estou dizendo assim, essa ideia de princípio da vitória a qualquer custo, ela é meio cultural. A gente vê isso principalmente muito no futebol. Então, assim, só a vitória interessa. Qualquer coisa que não seja vitória não tem muito significado. O segundo é o primeiro perdedor. Sabe aquele ditado? Então, isso, de certa forma, tira muito o brilho dos grandes resultados. Por exemplo, o Cachorrão fez um grande resultado. Então, não é para ele estar triste. Claro que, assim, quer dizer, não é para ele estar decepcionado. Ele pode estar triste porque ele sabe que poderia ter ganhado uma medalha, igual foi o caso do William. Né? O William ficou com a prata, aquele japonês lá, pô, cara brilhante, né? E, claro, que na hora você vai ficar triste, porque você viu ali o ouro perto de você. Mas passou um dia, 2, você vai se orgulhar daquela prata. Né? Ela não foi... Aquilo foi na luta foi uma derrota, mas o teu resultado nos Jogos Olímpicos não foi uma derrota, foi uma grande vitória. Né? E o mesmo se aplica, por exemplo, ao caso do Cachorrão, que ele fez um grande resultado, bateu o recorde, né? Fez ali tudo que podia fazer, a melhor marca da vida. Então, quer dizer, ele deu 100% dele. Ele pode ficar triste porque ele não ganhou a medalha, mas não pode ficar decepcionado. Porque justamente o que defende, essa ideia do olimpismo. Nenhum atleta tem que, por exemplo, ostentar a vitória. E nenhum atleta deve se sentir humilhado na derrota. Percebe? Justamente porque quando você está buscando a vitória, você está dando o seu melhor para você buscar o autoaperfeiçoamento contínuo, né? O desenvolvimento, você conseguir colocar ali a sua melhor marca, mostrar que o teu treinamento teve resultado, mostrar todo o seu talento, tudo que você pode fazer. Só que você também tem que respeitar que existem outras pessoas que também fazem isso e que talvez sejam melhores do que você. Então a gente tem que priorizar sempre a justiça. Se o cara mereceu, parabéns pro cara que ele mereceu. Mas eu também fui muito bem. Então não vou ficar decepcionado, apesar de eu ficar triste, porque eu queria muito uma medalha. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. É que são 4 anos, né? Se preparando para se apresentar ali, às vezes em 40 segundos, no caso 100 metros ali, abaixo de 10 segundos, né? Você tem que fazer a tua melhor marca. E às vezes o cara não consegue. Então, o nível tá altíssimo, né? Tá cada vez mais equilibrado e embora o Cachorrão tenha feito ali a melhor marca aqui da América do Sul, não conseguiu garantir uma medalha. Então você veja como o nível está muito alto. Mas por muito pouco, né? Nossa, cara. Muito pouco. José, vou largar o quadro de medalha de novo, vamos dar mais uma analisada ali. O que é? Vamos fazer a predição do Zé Dinag. Vamos ver ali como é que tá esse top 5 e ver se o que muda ainda aí pra frente. O que você acha? Tá, vamos lá. Bom, eu acho, claro que esses prognósticos, digamos assim, de quadro de medalhas, é muito difícil assim de você ser preciso. Você acerta o geral porque você faz uma análise de campeonatos mundiais de anos anteriores por modalidade. Né? Então, qual é a maior chance de ganhar a medalha, por exemplo, nos 100 metros rasos? Na corrida de atletismo, um cara que é atual campeão mundial. Sim. Provavelmente ele que ganha. Mas pode acontecer de um dia ele errar, tal. Então, em média, você acerta. Mas, assim, com precisão é difícil, né? Mas no top 5, o que você acha? Porque eu acredito que top 5... tá vindo forte. Eu acredito que top 5 fica China, Japão, França, Estados Unidos e Grã-Bretanha.
Eu acredito, mas não necessariamente nessa ordem. Sim. Eu vou dizer assim, que o primeiro lugar depende, na minha visão, do êxito americano na natação. Se os Estados Unidos não fizerem pelo menos aí umas 9, 10 medalhas de ouro, né, como o mínimo, eu acredito que existe uma chance grande aí deles ficarem em segundo no quadro não oficial. Por número de medalhas de ouro, tá? Talvez por número total de medalhas, talvez eles fiquem um pouco à frente até, mas em número de ouros, assim, já dá uma complicada. Agora, como eu citei, né, o Japão pode roubar a cena, a França também, são times que vêm muito forte. A Austrália, eu não acredito que ela continue nessa posição. Ela está nessa posição porque nessa edição dos Jogos Olímpicos, né, a natação já veio no início. A natação é o esporte que a Austrália mais ganha medalha, né? Então, daqui a pouco a Austrália para de ganhar medalha e os outros países vão crescendo, né? Daqui a pouco aparece a Holanda aí, que não está aparecendo aí no quadro de medalhas e tal. A Alemanha também é uma potência olímpica, né? Então, alguns países vêm crescendo. Mas eu acredito aí que talvez dessa vez a China surpreenda na quantidade de ouros em virtude da natação, que até hoje, né? Eu não sei amanhã, mas pelo menos até agora, eu não acho que os Estados Unidos têm ido tão bem. Se eu não me engano, eles têm 2 medalhas de ouro só na natação e, sei lá, umas 6, 7 de prata e bronze. Como eu citei, né, quando a gente olha para Jogos Olímpicos anteriores, eles faziam em torno de 50% das medalhas ouro. Nossa. Os Estados Unidos está com 2 ouros na natação, 4 pratas e 5 bronze. Então, tá vendo? Então, deu aí... Você falou 4 pratas? 11 medalhas. Tá com 11 medalhas e pegou 2 de ouro. Então, assim, um pouco menos de 20% de ouro. Né? E nas outras edições, como eu citei, teve uma edição que eles fizeram 30 medalhas com 16 de ouro, dá mais de 50%. Na outra, 16 ouros e 33 medalhas, dá um pouquinho mais que 50% também. Né? Então, e se você olhar, por exemplo, nos jogos de Tóquio... A última, na 2020, ficou com... Não, eles fizeram menos, acho que não me engano foi 11. 11 ouros. 11 ouros, né? Então, eles ganharam da China por 1 ouro no quadro de medalhas total. Nossa. Isso é até aquela brincadeira que a gente faz, porque na Olimpíada passada eu fiz uma live um dia e eu falei que se os Estados Unidos fizessem menos de 11 ouros, eles perdiam a Olimpíada. Eles fizeram 11 e ganharam por 1. Por isso que o Voina brincou que ele é a mãe de Ná, né? Ele acertou precisamente até a quantidade de medalhas, né? Mas aquilo, assim, não foi uma análise assim tão precisa, né? Eu observei pelos resultados nas Olimpíadas anteriores, né? Que essa questão da natação americana é um negócio muito... Eles são muito fortes, né? São muito fortes na natação. Só que, assim, essa hegemonia mesmo é só na natação, sabe? Eles não têm esse domínio, por exemplo, no atletismo, na ginástica, no levantamento de peso. Ali a disputa é mais ou menos igual. Daí você não fala assim, mas no basquete tem. Sim, mas o basquete tem domínio, mas é uma modalidade de uma medalha e a gente sabe que apesar do basquete ser uma modalidade que até mesmo é praticada no mundo inteiro, ela só é profissional e altamente popular nos Estados Unidos. Né? Então é que nem futsal, por exemplo. Se tivesse futsal na Olimpíada, a chance do Brasil ganhar era muito grande. Porque, existe futsal no mundo inteiro? Existe, mas onde que é muito praticado? Aqui, mas entendeu? Ou se tivesse sambo na Olimpíada, que é aquela luta que a Rússia sempre ganha. Por que eles sempre ganham? Porque é popular lá, entendeu? Nos outros países até existe uma federação, mas tem poucos praticantes, né? Então, os Estados Unidos sempre ganham no basquete, mas o que faz a diferença mesmo na Olimpíada é a natação. E o Brasil? O Brasil na última ficou com 7 ouros. Você acha que tem chance? Por ouro eu não sei. Acha que melhora ou não? Eu acho que melhora no total de medalhas. Total de medalhas? No ouro é difícil, né? Porque, como eu citei, a concorrência está muito alta nessa Olimpíada. Eu acho que essa Olimpíada vai ser a mais acirrada dos últimos 30, 40 anos. Nossa. Essa é a minha opinião. Eu acho que vai ser bem o Brasil complicado. Tem final da ginástica agora, né? Final da ginástica. Eu acho que dá uma beliscada no pódio. Com certeza. Eu acho que dá uma... quer dizer, com certeza não dá pra dizer porque é coletivo, né? Coletivo? Eu acho que quando for no individual, vai. Com certeza, né? Que a Rebeca tem uma série muito forte, né? Então... Cara, a Rebeca, você vê que ela tá sobrando força e ela precisa melhorar, talvez, a parte de complexidade, né? Porque você vê que ela tem que controlar a força dela, porque ela tá subindo e tá sobrando, assim, tipo...
A diferença, por exemplo, em relação a BIOS, que eu vejo Cara, assim... mas a BIOS na trave, eu vi a classificatória dela. Não, absurdo. Meu Deus, Absurdo. meu Deus, meu Deus. E os caras falam, ridículo. É que a BIOS, ela entra naquela categoria de super atleta, né? Ah, sim. A BIOS, ela é nível Bolt, Michael Phelps, Simbaiva. Se a gente falasse, por exemplo, fizesse uma comparação com o futebol, Ronaldo Fenômeno, Nossa. Messi, Pelé, Ela tá nesse nível, ela não é a melhor da época dela, ela é melhor em qualquer época, sabe? Então, ela realmente é extraordinária. Ela Só que tem um tem detalhe, né, também, né, que é aquela questão do... Sei que é um pouco polêmico falar sobre isso, né, mas das medicações que ela utiliza, doping e tal, que assim, só para contextualizar, né, hoje em dia, conceito de doping, ele não é mais igual antigamente, né? Uhum. As pessoas, elas têm muito, assim, na cabeça que o doping é a utilização de uma substância proibida numa quantidade inadequada. Vamos dizer assim, uma quantidade excessiva que aumenta o desempenho. Isso é a definição de doping dos anos 70, dos anos 80. Né? Hoje isso já mudou. Hoje, cair no doping é violar as políticas antidoping. Uhum. Né? Então, o atleta ele pode cair no doping porque ele não estava no teste surpresa e não avisou para um dia. O atleta pode cair no doping porque, sei lá, ele defendeu publicamente um outro atleta que caiu no doping. Tem um monte de coisa lá, né? Não é só a substância. Além disso, tem uma lista muito grande de substâncias proibidas e é muito discutível porque tem substâncias que são proibidas, mas elas, teoricamente, só dariam vantagem em um tipo de modalidade esportiva e não em outras, né? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, você é um atleta que faz salto em distância, salto triplo, ou corre 100 metros rasos. É um alto nível de excitação ou um baixo nível de excitação? Um alto nível. Você acha que algum medicamento que tem uma ação sedativa ajuda no desempenho do atleta? Não. Mas esse mesmo medicamento, se fosse para um cara que faz tiro com arco, talvez já Inclusive, seja o mais brasileiro interessante. tá destruindo, né? Tá indo, Nossa, mudou bem. tá indo muito bem. Hoje lá, teve um Cara, que ele mandou lá que eu fiquei impressionado, né? 10-9 só. Impressionante, muito bom, tô na torcida por ele, né? Então essa aqui, voltando só na questão do doping pra gente fechar ali a parte da Simone Biles, né? Então assim, hoje em dia tem muitas substâncias, existe muita discussão e tudo mais, e inclusive até existe a possibilidade de um atleta utilizar alguma substância proibida desde que ele tenha alguma comprovação médica de que ele precisa daquilo, porque ele tem algum problema de saúde e tal. Então existe todas essas questões, né? E a BIOS, ela utiliza alguns medicamentos e tudo mais, né? E aí quando teve os Jogos de Tóquio, né? Teve lá uma grande polêmica, que talvez ela não pudesse estar utilizando algumas medicações e tudo mais, daí ela teve aqueles problemas que foram associados à saúde mental, saiu até uma série, eu acho, né? Não sei se foi na Netflix, aonde, sobre ela, né? E ela não conseguiu ter o mesmo resultado, né? Então, ela tem uma característica que eu lembro que quando ela surgiu, eu lembro que uma vez eu vi uma treinadora russa falar sobre isso. A treinadora russa falou assim, é complicado, eu nunca vi uma ginasta igual a BIOS. Claro, tecnicamente ela é espetacular, mas o principal, por incrível que pareça, não é a técnica, é a frieza. Toda a ginasta, quando chega, por exemplo, numa final olímpica na trave, todas elas têm dificuldade com equilíbrio, porque a pressão psicológica é gigante, a dificuldade é gigante, o grau de complexidade da série é gigante, e ela chega ali, tudo crava. Parece que não expressa emoções, entende? Então, assim, tem uma discussão, né, sobre isso, polêmica, mas penso eu que, independente dessa polêmica, ou independente do que as pessoas pensem, politicamente falando, no que concerne essa questão do doping, se é legal, se não é legal, se ela pode, se ela não pode, se é por isso, se não é por isso, eu penso que ela é um fenômeno, sabe? Igual a ela, não tem. Tanto que eu falo, para a Rebeca ganhar da BIOS, a BIOS tem que falhar. O próprio treinador da Rebeca falou isso. Ele falou isso? Falou. Que perguntaram para ele qual que é a chance da Rebeca. Ele falou, a chance é se a BIOS errar. Se a BIOS oscilar. Porque ele reconhece, cara, não tem talento. A série dela é muito difícil, Tipo, né? ela vai pra prata, né? Entendeu? Tá indo. Uhum. Se errar, E essa é uma questão bem interessante, né? Complexidade, né? Porque às vezes quem assiste a Olimpíada fala assim, nossa, eu vi lá, por exemplo, o time do Brasil, achei que a fulana de tal foi melhor.
Por quê? Porque a pessoa cravou tudo, mas é porque tem o grau de dificuldade, Sim. né? Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu achei que aquela ginasta merecia ter uma nota melhor, a série dela foi melhor. Mas porque como a pessoa ela não conhece ali o código de pontuação, não conhece os elementos técnicos, ela não consegue diferenciar o grau de dificuldade de cada movimento, né? E o grau de dificuldade aumenta a pontuação, né? Às vezes o atleta mesmo caindo consegue uma nota até melhor do que o cara que não errou nada. Exato, Mas mas assim, cravou tudo, mas pelo nível de complexidade. Muitos elementos. elementos técnicos, né? Uma coisa é um atleta dar um mortal com uma pirueta, outra coisa é um duplo mortal com dupla pirueta esticado. Vale muito mais, que é muito mais na difícil, Olimpíada, né? todo mundo vira um pouco de árbitro, né? Juiz, exato. quer julgar. Mas Uhum. é assim mesmo. E Cassidori, Bruno Fontes tá lá pra competir na vela. Bruno Fontes. Ó. Torçam pelo Bruno Fontes. Quem é Bruno Nossa, Fontes? Pra quem não sabe aí, o professor Cassidori é um dos treinadores aí, faz parte do time do Bruno Fontes, que vai representar o Brasil na vela. E como é que tá a expectativa, como é que tá o coração aí, Cassidori? Cara, eu vou falar pra você. Eu falo assim porque às vezes os meus alunos, né, vão competir a prova de A gente já triatlo. fica feliz, Pô, já ansioso, fica, né? pô, 5 km em Ponta Grossa, os caras ganhou. Já fica, Não, você já fica O cara se foi sentindo bem, terceiro, né? né? Pela... E aí o Cassidori tá com um atleta olímpico lá, então imagino que o coração deve estar aí a 1000 por hora. Ah, sim. Mas eu vou te falar, cara, eu sou bem... preparado. Fala a verdade. Não, vou falar a verdade. Eu tenho pés no chão quanto à expectativa. Uhum. Eu acho que a questão assim, de a gente ficar muito ansioso, muito feliz ou muito triste, ela está muito relacionada à expectativa. O que acontece? A vela é uma modalidade esportiva que ela é extremamente multifatorial, a determinação do resultado, e ainda tem muitos fatores ecológicos, né? Do ambiente, o vento, algumas questões ali do mar. É a mesma Pô, coisa o surf, né? o surf O cara também. tem que contar muito com a sorte também. O surf também, né? O cara pode pegar a melhor onda e tal. Mas eu vou te falar assim, que ainda no surf, como o cara, ele... É uma apresentação meio que parecida com a do skate, né? O cara vai lá, faz uma manobra e tal, você tem uma nota, e daqui a pouco ele tenta de novo e tenta de novo. A vela, o complicado é que é uma corrida. Como se fosse uma prova de Fórmula 1, por exemplo. Uhum. Só que é na água ali, né? Manobrando ali um barco a vela. E aí, se às vezes o atleta ele toma uma decisão errada, já complica muito, já embola, sabe? Eu vou fazer uma analogia com a Fórmula 1, né, só para as pessoas entenderem. Pensa que você tem um excelente piloto, como se lá no tempo do Senna, lá, que o Senna pilotava muito, né, que a gente fala. Às vezes o cara está pilotando muito bem, só que às vezes um carro na frente quebrou, derramou óleo na pista, ele derrapou, caiu na caixa de brita, perdeu 50 segundos, perdeu a prova. Mesmo sendo o melhor piloto, com o melhor carro, com a melhor qualidade. Então, assim, tem muitos fatores que influenciam na vela, né? Mas o Bruno é brabo, cara. Ó, vou falar uma coisa que eu nem devia falar, mas eu vou falar. Vou dar uma moralzinha pra vocês. Que isso. Ontem eu mandei uma mensagem pra ele, falei, ei, cara, como é que tá? Não sei o que e tal. E ele, não, tô bem e tal, tô tranquilo. Eu falei, você tá fazendo algumas regatas de treinamento com os seus adversários? Que é muito importante, né, que as pessoas entendam que um atleta de elevado nível que enfrenta adversários numa concorrência direta, né, quando você está ali disputando contra o seu adversário, é extremamente importante que você treine com pessoas do mesmo nível. Se você pega, por exemplo, um atleta de judô, se ele treina sozinho, ele não consegue o mesmo êxito, ele tem que, no treino, lutar contra caras fortes. Né? No treino de natação, a mesma coisa, o cara vai dar um tiro de 50 metros. Se ele está com um adversário olímpico dele do lado, no dia a dia de treino, ele dá o tiro mais forte, porque aquilo mexe com a psique dele, aquilo que a gente estava conversando Fazer nisso. aquele X1zinho brabo. A gente chama isso de microclima competitivo. Né? Que você cria um microclima competitivo para o cara treinar no mais alto nível, mobilizar mais, né, para treinar mais forte. E o mesmo vale na vela, né? E, infelizmente, por uma série de questões logísticas, estruturais, financeiras e tudo mais, o Bruno ele não tem essa condição de treinar nesse nível. Ele treina ali em Santa Catarina, ele veleja sozinho, cronometra e vai para cima. Aí vai lá, faz a preparação física. Por isso que ele tenta fazer vários campings, né? Ele viaja para o exterior, vai lá, compete numa competição de segundo escalão e treina com os caras ali, certo? Então, esses dias aí ele tá treinando, né? Pô, ele me mandou um vídeo lá, cara, dele velejando, assim. Tava entre os 3, cara. Eu falei, pô. Nossa! Olha mas assim, isso, claro pessoal. que... Mas é claro, assim, ó. Veja bem, não pode criar expectativa com isso, tá? Porque isso mostra que ele tem nível.
certo? Está preparado. Ele está preparado. Porém, são 46 atletas, todos preparados. Todos. Ali está todo mundo no mesmo Sério? nível, sabe? E ainda vai ter toda essa questão da imprevisibilidade da prova, essas questões relacionadas com tomada de decisão, as questões do clima. Por exemplo, tem atleta que gosta de velejar com vento forte, tem atleta que já gosta de velejar com menos vento, vamos dizer assim, né? O cara, não que ele prefira velejar sem vento, mas ele se destaca mais por causa do perfil morfológico ou tático que esse atleta tem, né? Ou até mesmo técnico. Perfeito. Então tem essas variações, né? Então assim, o Bruno ele vai bem, ele tá numa condição física muito boa, apesar de ser o atleta mais velho da vela. Cara, Olha só, voando, impressionante. O cara tem 44 anos. Nossa. Esses dias atrás, inclusive, ele foi fazer uma avaliação morfológica com o nutricionista dele lá e tal. O cara falou assim, nossa, tem tipo 10 anos que eu acompanho você. Você nunca teve tanto músculo com tão pouca gordura. Caraca. Né? E eu brinco, né? Mitocôndria lá em cima, né? Porque cara tá tá tendo voando, muita cara, tá resistência, né? né? Limiar anaeróbio alto e tal. Então ele tá bem, cara. Só que é igual eu falo, né? Não adianta, assim, Agora tem que mobilizar. colocar aquela expectativa como se fosse a Raíssa, por exemplo. A Raíssa é quase certeza de medalha. A Rebeca é quase certeza de medalha. Porque a modalidade dele é complicada. Sim. Só fazendo um último comentário sobre isso. Nos Jogos Pan-Americanos mesmo. Ele foi para os Jogos e a gente tinha uma expectativa que talvez ele fosse ganhar. Porque no Campeonato Brasileiro foi tranquilo, ganhou bem. Aí chegou no Pan-Americano, ele chegou, se eu não me engano, eram 5 regatas. Ele chegou a ganhar 2, eu acho. Ficou em primeiro. Aí você fala, pô, o cara ganhou. Agora é só dar continuidade. Só que na regata é complicado, na vela, né? Porque o sistema de pontos é o contrário. Você não soma pontos quando você ganha. Na verdade, você subtrai pontos. Então, se você ficou em primeiro, você subtrai só um pouquinho. Se você ficou em terceiro, você subtrai mais... você soma, perdão, falei errado. Você vai ganhando pontos conforme a tua colocação. Se você está em 20º, por exemplo, você ganha 20 pontos. Você ficou em primeiro, você ganha 1 ponto. Aí termina quem ganhou menos pontos, certo? Que ganha o campeonato quem fez menos pontos. Só que é o que acontece, o cara ganhou 2 regatas, por exemplo, 2 corridas entre 5. Você fala, pô, o cara tá muito bem. Se em uma ele fica em 15º, porque ele tomou uma decisão errada, às vezes teve um cara que pegou quarto e já tá na frente. Entende? Então, assim, a dificuldade que existe para você conseguir o resultado na soma de 5, 6 dias de competição é um negócio bem sério, né? Mas é claro, estamos na torcida, temos expectativa, assim, temos muita fé, digamos assim, né? Mas eu controlo as expectativas, sabe? Se ele ganhar uma medalha, ele não me surpreende, porque ele está no nível para ganhar. Só que se ele também terminar em 30º, também não me surpreende, porque o nível é muito alto, é muito equilibrado e depende de muitos fatores. Né? Então, estamos na torcida. Deixa rolar. O cara tá lá, mano. O cara tá lá. Já foi uma grande conquista. Eu fiquei feliz como treinador quando ele ganhou a vaga. Eu falei, porra, a gente é bravo. Claro, com as condições que você acaba de citar, né? Que o cara tem para treinar. Muitas vezes o cara tem que dispor do tempo para fazer outra coisa, para ganhar dinheiro, por exemplo, para poder se sustentar. E aí o cara consegue a vaga para Olimpíadas. Bruno, não, estamos esperando você aqui no nosso podcast, que Cassidori faça essa ponta para nós. Não, e tem que dar uma moral pro Bruno, cara. O Bruno é um cara fantástico. Eu conheço ele pessoalmente, obviamente, né? E eu já fui até na casa dele, assim, o comprometimento que ele tem, cara, com a vida de atleta, porque ele faz tudo sozinho, cara. Pô, pensa que eu mando pra ele, Fernando, aqueles treinos que às vezes eu passo pra você também, vai fazer 5, 6 tiros de 8 minutos no nível do limiar anaeróbio, na airbike. Cara, ele faz. Daí chega à tarde, ainda vai velejar 2 horas no mar. Daí ele volta, no outro dia, daí, treino de levantamento de peso olímpico, treino de força, treino de não sei o que. E o cara cumpre tudo, cara. Tudo. E nutrição, cara, espetacular. Ser atleta tem que querer. Não é pra poucos, né? Tem que querer, cara. Ser humano de excelência, né? Então, é isso, né, Cassidori, falando um pouquinho agora pra gente entrar na parte final, né? Com relação aos recordes olímpicos, você acha que vem muita quebra de já tá vindo. tempo? Você acha que dá pra esperar bastante coisa? Eu acho assim, dá pra esperar muita quebra de recorde em natação, que sempre tem, natação é uma modalidade que se desenvolve muito.
Atletismo, talvez um ou outro, né? Inclusive, esses dias atrás teve uma atleta de salto em altura ucraniana que bateu um recorde que durava 30 anos, cara. Do Thiago Braz, você acha que vai quebrar? Vai. Recorde do Thiago. Assim, a não ser que o sueco não queira, né? Não, porque eu digo assim, não queira, sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara, por exemplo, ele fez uma marca e já ganhou a medalha. Entendeu? Mas ele vai tentar recorde mundial, né, porque é muito prestigioso você bater o recorde mundial justamente nos Jogos Olímpicos, né? E, pô, o cara tá mandando, tipo, 6,25. O Thiago Braz fez 6,5, né? 6,6, acho. Nossa. Dá uma diferença muito grande, né? Pô, mas é bem legal, né? Você sabe quando o Thiago Braz ganhou no Rio de Janeiro, saiu uma foto na época que era assim, o Renaud Lavillenie, que era o adversário do Thiago Braz, que era recordista mundial indoor, né? E a marca dele indoor era maior do que a do Sergei Bubka outdoor. Só que não valida, né? Porque são coisas distintas, né? Aí saiu uma foto assim, o recordista mundial oficial, que era o Sergei Bubka, o recordista mundial indoor, que era o Renaud Lavillenie, e o recordista olímpico, que era o Thiago Braz, assim, os três juntos, né? Então é uma foto histórica, né? Que o Sergei Bubka era um cara muito embaçado, cara. O Sergei Bubka, ele bateu o próprio recorde mundial 35 vezes. Caraca, e assim, da vida. Não, melhor, é igual o Phelps é comparável, né? O Phelps quebrou o próprio recorde mundial 39 vezes. 39, cara. Imagina, né? Que absurdo, né? O Bubka 35, o Phelps 39. E quando o Bubka bateu os recordes mundiais dele, como salto com vara, que assim, ó, tem modalidade que você determina o resultado antes. Por exemplo, levantamento de peso olímpico. Você fala, eu vou tentar, vamos supor, com 250 quilos. Você já determinou qual que é o resultado. É 250 quilos no arremesso. Você não chega lá e tenta e vai ver o que vai dar. Igual o cara que corre 100 metros rasos. Então, o cara que corre 100 metros rasos, ele bate o recorde. Quando ele bate, ele tem que se preparar de novo para bater esse recorde. Não tem como ele quebrar de novo o recorde na mesma condição de condicionamento, ou se ele não treinar adequadamente, né? Se ele perder o nível de condicionamento. Já em modalidades onde você determina o resultado antes, você consegue fazer uma espécie de tática de quebra de recorde. Por exemplo, a Isinbayeva, que era do salto com vara. A primeira vez que ela quebrou o recorde mundial, ela já tinha marcas no treino bem superiores. Só que daí o que acontece? Vamos supor, o recorde mundial é 4,90. Eu já salto 5 no treino. Por que eu vou colocar 5 na competição se eu coloco 4,91 e ganho um prêmio de $100 mil? Eu vou fazer 4,91. Não vou fazer 5. Aí daqui a pouco eu tô lá no meu dia a dia de treino, ligo um cara que organiza uma competição, sei lá, da Diamond League, fala, vai ser aqui na minha cidade. Se você vir aqui quebrar o recorde mundial, você ganha um prêmio de $200 mil. Porque vira aquela notícia mundial. O atleta vai e faz 4,92. E não 4,93 ou 4,94. Porque são vários recordes que o atleta consegue quebrar, né? Então, por exemplo, a Isinbayeva bateu 29 vezes o recorde mundial. Nossa. Então você imagina o tanto de prêmio que ela ganhou. E o Sergei Bubka, no treino, né, isso assim, conversa de treinadores lá na Rússia, né, que na época ele era União Soviética, né, claro, depois acabou a União Soviética e ele não continuou atleta, né, o Sergei Bubka, a última competição dele foi em Sydney em 2000, já tinha 9 anos que tinha terminado a União Soviética, né, mas quando ele competia ainda para a União Soviética, você tinha um contato dos treinadores, chegaram a comentar que em treino ele chegou a fazer 6,30, né, e só que o recorde que ele tinha validado na época era 6,14. E eu acho que o sueco já está com 6,25, se eu não me engano, né? E a Isinbayeva também. A Isinbayeva chegou a saltar 5,12 no treino. E a marca oficial dela, que foi, se eu não me engano, não lembro se foi no Mundial de 2009 ou se foi em Pequim em 2008, ela fez 5,6. Né? Então, poderia ter feito melhor. Só que é aquela coisa, né? Pô, estratégia, ganhar mais grana e tal, né? Então, tem modalidade que o atleta consegue planejar a quebra de recorde para lucrar mais, né? O Lasha também deve fazer isso aí no LPO. Com certeza. Né? Agora, nos 100 metros rasos não tem como. O Bolt bateu em 2009, depois nunca mais. Participou do Mundial 2011 aqui em uma largada, não conseguiu. Aí participou do Mundial 2013, não conseguiu. Olimpíada 2012, fez recorde olímpico, mas não quebrou o recorde mundial. Olimpíada Rio de Janeiro, correu bem, mas não quebrou recorde nenhum.
Então, assim, já é bem mais difícil, porque não dá para o atleta correr e sentir, não, nessa segurar um intensidade, pouquinho, eu vou fazer 9,59 e não 9,58, não tem como. Ou mete o pé, Né? Ou mete o pé ou não vai dar certo, entendeu? Então, já é bem mais difícil de você ver essas quebras. Por isso que eu acho que no atletismo, assim, pode ser até que tenha quebra de recorde, mas é complicado. É complicado. Não vai ser aquele negócio, não nossa, é quebrou aqui, simples. quebrou ali. E a única modalidade, talvez ali do atletismo, que dê para você fazer esse mecanismo aí de quebra de recorde gradual é salto com vara e salto em altura. Que você determina a altura do sarrafo antes. Quando você pega salto em distância, salto triplo, corridas, arremessos e lançamentos, não dá. Não tem como. Você vai medir o resultado depois da execução. Não tem como ser pré-determinar o resultado. 100%. Então, ou é 100% é nada, né? Igual a gente lamenta também o Darlan. O Darlan não foi para a Olimpíada lá porque ter lesão e tal, né? O Darlan, para quem não sabe aí, ele seria recordista mundial, campeão mundial e campeão olímpico em qualquer época da história do esporte que não fosse agora. A marca dele é sensacional, só que os 3 caras que são melhores que ele são os 3 melhores da história. Simplesmente. O Darlan é o cara que a gente tem que lamentar. Né? Falta de sorte. Você vê, né, nos Jogos de Tóquio, né, teve toda aquela mobilização, né, que, porra, ele não tinha como treinar, o treinador dele era cubano, daí não podia vir pro Brasil por causa da época da Covid, dele alugou um terreno do lado, lembra da história? Do lado da casa dele deu aquela entrevista, a filhinha dele, o coração, não sei o quê, e tal, e ele fez uma marca lá que, porra, qualquer outra Olimpíada ele ia ganhar. Aí ficou em quarto. Pô, cara, como é complicado, viu, cara? Pô, o esporte, de fato, é maravilhoso, né? Ele conta muito com a imprevisibilidade, né? Por isso que o torna incrível, né? É isso que torna incrível. Mas assim, cara, eu vou te falar, só para praticamente finalizar essa questão ali que a gente também comentou sobre 4 medalhas e tal, né? Que eu tava falando, né? Eu acho que tudo depende lá da natação americana, né? Se os Estados Unidos não se apresentarem naquele nível, né, de ganhar em torno aí de 10 medalhas de ouro, eu acredito que existe uma chance grande deles perderem. Porém, é importante lembrar também que o imprevisível pode acontecer com outros também. Vai que a China não ganha as medalhas que geralmente ganha no levantamento de peso, nos saltos ornamentais e no tênis de mesa. Por isso que é uma previsão, né? Vamos aguardar acontecer. Por isso que é uma previsão. Mas eu acho que se a gente olhar aqui, talvez até semana que vem a gente já consiga talvez falar, a chance de ficar em segundo lugar para os Estados Unidos é muito grande, porque não conseguiu o devido êxito na natação. Ou a chance do Japão conseguir é tal. Então talvez semana que vem a gente tenha um panorama assim mais atualizado, né? Mas agora o que daria para dizer é isso aí, depende muito da natação. É isso aí. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um episódio, essa série aí especial pelas Olimpíadas. Agradecer ao nosso mestre em preparação de atleta, esporte de alto rendimento. Joseph. Estará aqui em breve. Valeu, Boina, professor Luiz. Tamo junto. E siga aí, acompanhe nós até o final dessa série. Muito obrigado. Abraço. Tchau.